Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ouça agora uma palavra de poder com o pastor Marcelo Silva, da Igreja do Cristo Ressuscitado. Provérbios 4. Livro de Provérbios, capítulo 4. Provérbios 4. Provérbios, capítulo 4. Nós vamos falar hoje, gente, qual é a diferença do tolo para o sábio. Amém? É bem verdade que ninguém gosta de ser chamado de tolo, né? Mas quem nunca foi ou quem não é, né? Em algumas situações da nossa vida, a tolice toma conta de nós. E nós precisamos de sabedoria. Nós vamos entender isso a partir do momento em que nós vamos ouvir a palavra de Deus. Porque o adjetivo de tolo é aquele que não tem inteligência, é aquele que não tem juízo. Então uma pessoa tola é uma pessoa que falta inteligência, falta juízo para essa pessoa. E quantos de nós às vezes tem áreas que nós somos sem juízo? Quantas vezes nos falta às vezes inteligência? O que nós buscamos a Deus? Para adquirir sabedoria. Sabedoria para resolver problemas de nossa vida. Então, nós vamos tratar hoje sobre a diferença do tolo e a diferença do sábio. Agora, o adjetivo do sábio é aquele que sabe conduzir, porque adquire sabedoria. Então, a sabedoria, gente, é importante demais. Entenda e aprenda. A maior riqueza que um ser humano pode ter na sua vida não é 1 bilhão na conta, é sabedoria. Porque uma pessoa que tem sabedoria, ela adquire tudo. Por que será que Salomão pediu sabedoria a Deus? Nós vamos entender isso. O tolo, ele fala para depois pensar. O que o sábio faz? Ele pensa para depois falar. O que o tolo faz? Ele age, depois ele pensa. O que o sábio faz? Ele pensa para depois falar. Por aí você vai vendo a diferença do tolo e do sábio. O tolo, se ele não é inteligente, ele é sem juízo. Ele não tem juízo. Amém? E todo tolo é precipitado. A precipitação, muitas das vezes, é a tolice da nossa parte. E nós precisamos entender isso. Porque nós precisamos adquirir sabedoria de Deus. A maior riqueza que você pode ter, repito, é sabedoria. Declara aí para esse irmão, declara sabedoria na sua vida. Você pega 1 milhão, coloca na mão de um tolo, dentro de 1 ano ele não tem mais R$1. Você pega 1 milhão, bota na mão do sábio, ele vai fazer 10 milhões. Amém? Então o comportamento de um é um e o comportamento de outro é outro. Então nós podemos entender que algumas áreas da nossa vida há tolice. Às vezes somos tolos. É chato dizer para o irmão, né? Irmão, não seja tolo. Mas diga para ele nessa manhã, não seja tolo. Alguma área da sua vida você é tolo. Amém? E nós precisamos ter sabedoria. Nós precisamos entender que a sabedoria, o maior nível de riqueza que uma pessoa pode ter, é sabedoria, né? Amém? Sabedoria para lidar com gente. Gente é algo muito complicado. Só mediante a muita sabedoria. E vou dizer, tem gente que é complicada. Tem gente que carregar gente é pesada. É ou não é verdade? E a gente precisa o quê? Adquirir sabedoria. Diga glórias a Deus. O que nós vamos entender? Por que Salomão, ele pediu sabedoria a Deus, gente? O único reinado que não houve guerra foi o reinado de Salomão. Por que será, hein? Porque ele adquiriu o quê? Sabedoria. Amém? Guerra inúteis é para gente tola. Amém, gente? Quem é sábio não briga. Tolice
é para quem gosta de briga. Sábio não briga. Diga glórias a Deus. Fala para esse irmão, declaro você sábio. Você está dizendo para ele, eu declaro você não brigando mais. Porque briga, quem gosta de briga é tolo. É tolice brigar. É ou não é verdade? A sabedoria do reinado de Salomão, ele vive 40 anos no reinado. Olha que ele tinha 18 anos. E dentre esses 18 anos, ele pede uma coisa a Deus que é a maior riqueza que nós podemos ter, que é sabedoria. E às vezes me falta o quê? Sabedoria para resolver alguns assuntos, porque a tolice entra no meio. Mas se eu tiver sabedoria em todas as áreas da minha vida, eu vou ser bem sucedido em tudo. Diga glórias a Deus. Quem aqui acredita que tem algumas tolices na sua vida? Levante a mão, pastor. Glória a Deus pela sua sinceridade. Muitas vezes nós somos tolos. Muitas das vezes, às vezes, a gente melhorar, a gente piora a situação, o convívio. Então nós precisamos aprender e sempre pedir a Deus, além da paz, que é fundamental para a nossa alma não adoecer, a gente precisa adquirir sabedoria. Porque a gente lidar com pessoas que estão opostas a gente. A gente lidar com gente difícil. A gente lidar com gente que veio de outro costume. Aí reúne essas duas pessoas no mesmo convívio, entra em choque. É complicado a convivência entre duas pessoas, se não houver sabedoria. Então, no culto de hoje, nós vamos pedir a Deus sabedoria. Amém? Porque se houver alguma tolice ainda no nosso meio, nós vamos remover com a sabedoria. Porque só o comportamento da sabedoria muda a tolice. Amém? Quem gosta de briga, de confusão é tolo. Amém? Então vamos lá, vamos em Provérbios capítulo 4. Provérbios 4. Nós vamos entender que Salomão, ele escreve aqui algo fundamental que o seu pai Davi deixou. E ele diz assim, Provérbios capítulo 4, versículo 1 ao 6, diz assim, ouvi, filhos, a instrução do pai, e estais atento para conhecerdes o entendimento, porque vos dou doutrina, não deixes o meu ensino. Quando eu era filho, Salomão dizendo, em companhia de meu pai, termo e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia, retenha no coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Aí no verso 5, adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampare a sabedoria, e ela te guardará. Diga glórias a Deus. Salomão escreve algo dizendo que o seu pai havia deixado esse legado. Ele disse para o filho, olha filho, adquire sabedoria, porque a própria sabedoria ela vai te salvar. Gente, a sabedoria nos salva de briga, a sabedoria nos salva de confusão, de qualquer coisas ruins. A sabedoria, o sábio, ele está sempre saindo desse meio, mas o tolo não, ele está se afogando em briga, em confusão. Amém? Então, muitas das vezes, o problema é nosso por não sabermos nos comportar com sabedoria. E muitas vezes, gente, é tão tolo às vezes, as coisas tão primárias, que às vezes a gente sente falta o quê? Sabedoria. O pai de Salomão está aqui dizendo para ele, filho, olha, eu quero deixar um legado para você. A pessoa acha que deixar um legado é deixar 1 milhão na conta, 2 milhões, para ficar brigando, se matando aí. O maior legado, gente, que a gente pode dar para um filho, para um neto, é estudo, é sabedoria, é conhecimento. Amém? Porque até debaixo da religião, o povo sofre porque não tem conhecimento. O povo sofre porque não lê a Bíblia. O povo sofre porque não ora como se deve orar. Porque Paulo diz que nós não sabemos orar como convém. Ainda há um Espírito que intercede por nós. Nós não sabemos orar. Amém? Pastor, eu oro todo dia. Tudo bem, mas você não ora como te convém orar. Você não sabe orar.
Amém? Então o texto nos ensina que nós precisamos aprender a orar. Diga graças a Deus. Então nós vamos entender que Salomão, ele está aqui exortando a paternidade de seu pai Davi. E ele está dizendo que Davi deixou um legado para ele. Filho, adquire conhecimento. Ele está dizendo, filho, adquire conhecimento. O conhecimento é tudo. Gente, a maior riqueza, estou falando de propósito, a maior riqueza que um ser humano pode adquirir na sua vida é a sabedoria. É sabedoria, é conhecimento. Amém? Então, você vai ver que quando ele vai chegar diante de Deus, adivinha o que ele vai pedir a Deus? 18 anos. O pai morre. Ele vira sucessor de seu pai. Vamos parar para analisar um minuto, gente? Está ligando toda hora. Vamos parar para analisar um minuto. Ele chega diante de Deus. Ele vai pedir algo que ninguém pede. Sabedoria. Amém? 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 Amém. Se é lá, a gente vai dizer que o diabo está querendo parar a gente, né? Graças a Deus. Então veja que Salomão, ele vai pedir algo que poucas pessoas pedem dentro da igreja. A gente vê as igrejas ensinando o povo a pedir casa, a pedir dinheiro. Mas, gente, tudo isso sem adquirir sabedoria, sem conhecimento, é tolice. Amém? Então nós precisamos entender que quando Salomão narra isso aqui, ele está dizendo que foi o pai que deixou para ele. O pai deixou para ele esse ensinamento que a gente vai ver em 2 Crônicas. Vamos lá em 2 de Crônicas. Dá uma ré aí. 2 Crônicas, capítulo 1. A gente tem que ter sabedoria em tudo, né, gente? A maior riqueza que um ser humano pode dar ao seu filho é sabedoria, é conhecimentos. Não tem legado melhor do que você poder dar um ensino para o seu filho, de você poder dar algo melhor para ele, amém? Do que adquirir conhecimento, sabedoria, porque ele vai precisar, porque ele vai viver com gente, ele vai viver com pessoas que são difíceis demais, e nós precisamos entender isso. E aqui, ó, em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7, diz assim, ó: naquela mesma noite, apareceu Deus a Salomão e lhe disse: pede o que queres que eu te dê. Imagina Deus aparecendo para você, gente. Você imagina o que as pessoas vão pedir? Você imagina Deus chegando para uma pessoa e dizendo: olha, me pede o que você quiser. O que as pessoas vão pedir em primeiro lugar? O que as pessoas mais procuram na vida? Dinheiro. É ou não é? Vai ter um monte de tolo que vai pedir dinheiro a Deus. Deus, eu quero 1 milhão, eu quero 1 bilhão. Mas esse 1 bilhão vai acabar matando a pessoa porque não tem sabedoria, não tem conhecimento, amém? Para lidar com o dinheiro. Então, o que Salomão vai pedir? O que o pai havia ensinado. Você já pensou se todo filho vivesse por meio do que o pai ensinou? Porque as nossas frustrações como pai, a gente quer que o filho não passe por isso, amém? A gente quer dar educação, a gente quer dar sabedoria para que ele não viva o que a gente viveu. Se eles ouvissem, eles iam ser bem sucedidos como Salomão. Salomão não vai pedir 1 milhão a Deus, não. Salomão vai pedir o que o pai ensinou a ele. Amém? Ele diz assim: respondeu Salomão, ó: de grande benevolência usaste para com Davi meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai,
porque tu me constituíste rei sobre um povo, numeroso como o pó da terra. Dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa desse povo, pois quem poderei julgar este grande povo? Amém? Disse Deus a Salomão, olha, porquanto foi este o teu desejo do teu coração, não pediste riqueza, não pediste bens ou honra, nem a morte dos teus, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, te darei riqueza, bens, honra. Presta atenção, gente. Por que Salomão não pediu glória? Por que Salomão não pediu a morte dos seus inimigos, já que ele tinha bastante? Por que Salomão não pediu riqueza? Porque a maior riqueza que existe é a sabedoria. Amém? A glória não vai dar sabedoria, mas a sabedoria vai dar glória. Amém? O dinheiro não vai dar glória, mas a sabedoria vai dar dinheiro e glória. Amém? Então, quando ele pede sabedoria, até o que ele não pede, ele recebe. A diferença do tolo é isso. O tolo, ele vai pedir dinheiro, não sabedoria para adquirir o dinheiro. Amém? E dinheiro sem sabedoria é tolice. Pensa aí numa pessoa complicada. Colocar 1 milhão na mão dela. O que vai acontecer com a vida dessa pessoa? Hein? Vai morrer. Não vai. Porque falta o quê? Sabedoria. Sabedoria é fundamental para a gente viver uma vida abençoada. Olha o que Salomão pede. Ele vai na instrução do seu pai. Olha o legado do pai dele. Salomão, olha, sabedoria fundamental. Adquire sabedoria e conhecimento, que ela vai te livrar de muitas coisas. Olha Salomão, 18 anos, recebeu um reinado para cuidar de muitas vidas. Olha o que ele pede. Deus, meu pai me ensinou que eu tenho que ter sabedoria para lidar. Amém? Você sabe o que Salomão, em outra tradução, diz? Que Salomão pede a Deus para primeiro sair, para depois voltar para o povo. Preste atenção, gente. Para a gente entrar em briga e confusão, a gente não precisa de sabedoria. Tolo já entra. Amém? Olha o que ele pede a Deus. Ele pede primeiro para sair. Para sair você precisa de sabedoria. Para sair de problema, para sair de confusão, para sair de qualquer situação difícil, você precisa de sabedoria. Então o que ele faz? Deus me dê primeiro como sair. Amém? E voltar no meio desse povo. Então, gente, para a gente arrumar confusão, eu preciso de sabedoria. Uma pessoa que cria confusão, cheio de problemas, ou seja, falta na vida dessa pessoa o quê? Sabedoria, comportamento para lidar. Gente, casamento precisa ter muita sabedoria. É uma equação de duas pessoas. Amém? Eu sempre gosto de brincar, um quer frito, outro quer assado. E aí, o que a gente vai comer hoje? Vai ser frito ou assado? Aí a tolice começa, não, vai ser assado. Não, vai ser frito, quem manda sou eu. Não, mas quem manda eu. Não, peraí, quem vai fazer sou eu. Olha a tolice, gente. Precisa de alguém sábio para dizer, vamos fazer o seguinte, vamos comer assado hoje, amanhã a gente come frito. Amém? Então a tolice às vezes faz brigas inúteis acontecer na vida das pessoas. Falta sabedoria. Amém? Olha que Salomão pede, a oração dele está dizendo, Senhor, eu peço sabedoria para que eu saia e entre no meio do povo. Olha bem, sabedoria para entrar, não precisa. Amém? Entrar em confusão precisa de sabedoria? Briga precisa de sabedoria? Agora para sair a gente precisa de quê? Sabedoria. Para lidar com casamento a gente precisa de quê, gente? Para lidar com dinheiro a gente precisa de quê, gente? Para lidar com pessoas a gente precisa de quê, gente? Então a maior riqueza que existe é a sabedoria de Deus na nossa vida. Eu declaro você sábio, declaro a sabedoria de Deus na sua mente, no seu coração.
Eu declaro você tendo um bom relacionamento no seu convívio familiar, sem briga, sem tolice. Amém? Glória a Deus. Eu sempre disse para minha esposa, quando a gente quer discutir, ela fala assim: estou de mal com você. Eu falo: pô, não é assim, eu não estou de mal com você. Amém? Então a gente tem que adquirir sabedoria para saber lidar com a pessoa. Porque cada um é de um jeito, cada um veio de um convívio. O meu convívio é um, o convívio dela é outro. Agora a gente tem que somar, e para isso precisa de sabedoria. Então, quer dizer, para eu não entrar num problema, numa confusão, eu tenho que aprender a sair. E para aprender a sair de confusão, precisa ter sabedoria. Para entrar, eu não preciso. Então, quem entra em confusão não tem sabedoria. Quem sabe sair não é tolo, é sábio. E eu declaro você com muita sabedoria na sua vida, viu, gente? A sabedoria, gente, é a maior riqueza que a gente pode adquirir. Salomão, por ele não ter pedido coisas, as coisas alcançaram ele pela sua sabedoria. Olha o que Deus diz. Deus está dizendo aqui para ele, olha, versículo 11: disse Deus a Salomão: porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poder julgar o meu povo sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, olha bem, e te darei riquezas, bens, honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Voltou Salomão para Jerusalém da sua ida, olha bem, ao alto que está em Gibeão, de diante da tenda da congregação, reinou sobre Israel. Ele durou 40 anos sem ter guerras. Amém? Amém ou não? Eu declaro a tua casa não tendo guerra, porque você adquire sabedoria para não aceitar a tolice e entrar em guerra, de entrar em confusão. Porque, gente, preste atenção, uma briga em casa deixa a gente mal em toda situação, é ou não é? Você vai para a rua mal, você trabalha mal, você come mal, você fica mal. Viva no fica? Agora, como está tudo bem em casa? Hein? A gente fica tudo bem na rua. Amém? Quando a gente namora, então fica melhor ainda. É ou não é, gente?